Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui para fazer o resumo das atualizações proféticas do mês de maio de 2025. E temos muita coisa a tratar aqui pela graça do Senhor, com a ajuda de Deus. O mês de maio foi realmente muito surpreendente e vamos de forma interessante aqui abordar estas questões. Agradecer as vossas orações. Hoje tivemos um programa de batismo maravilhoso. Almas nascendo para o reino de Deus e o trabalho não para. Continuaremos trabalhando como igreja para levar muitas almas ao conhecimento da verdade. Queridos, vamos ganhar tempo, vamos orar para que entremos assim no nosso tópico especial de hoje, que na verdade é o resumo de tudo aquilo que nós vimos ao longo deste mês de maio de 2025. Ore comigo. Obrigado, Senhor, nosso Pai, pelas horas sabáticas maravilhosas que nos deu. Aqui estamos iniciando uma nova semana, que também é um novo mês de junho. Pedimos, Senhor, que a sua proteção esteja sobre nós. Não sabemos o que nos irá acontecer, mas de uma coisa nós temos a certeza. A tua volta, Senhor, está mais próxima do que no mês passado. Está mais próxima do que ontem. E os nossos corações cada dia mais se enchem de gozo, satisfação em saber que em breve o nosso Redentor voltará. E tudo que é deste mundo miserável vai passar. Nós iremos repousar no lar eterno. Prepare, Senhor, nosso coração para este grandioso dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos compartilhando assim a nossa live, a nossa apresentação, para que mais irmãos possam entrar aqui. Já temos alguns irmãos acompanhando. Participem também do nosso chat em direto. Deixem vossos comentários em relação ao nosso tópico de hoje. Quero começar lendo a profecia do profeta Joel, capítulo 2, começando do verso 1. Escutem muito bem. Toquem a trombeta em Sião. Deem o alarme no meu santo monte. Tremam todos os habitantes do país, pois o dia do Senhor está chegando, está próximo. Sabem, antes de chegar o dia da expiação, no 10º dia do 7º mês, existiam 10 dias de toque de trombetas. Estas trombetas deviam anunciar ou fazer lembrar o povo da chegada de um dia especial. Deus também convida mais uma vez, toquem a trombeta em Sião. Mas quem que deve tocar a trombeta? O atalaia. Proclamem que o dia do Senhor está chegando, que ele está próximo. Verso 2. É dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e negridão. Assim como a luz da aurora se estende pelos montes, um grande e poderoso exército se aproxima, como nunca antes se viu, nem jamais se verá nas gerações futuras. O exército celestial que acompanhará Jesus Cristo na sua viagem, voltando para nos resgatar, voltando para nos levar ao lar. Infelizmente, nós vivemos numa sociedade de distração. As pessoas andam totalmente distraídas quanto ao que acontece ao nosso redor. É muito fácil as pessoas entrarem na cova, no buraco, pois andam distraídas com as redes sociais. Facebook, WhatsApp, YouTube. E, infelizmente, temos perdido muito tempo com isto. E não temos tempo para enxergar aonde nós estamos na história profética. Somos semelhantes à geração de Noé. Vejam aqui. Em Mateus capítulo 24, verso 38, o Salvador disse, assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, onde eles comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até que Noé entrou na arca e não perceberam, aí está o ponto, não perceberam, casar não é pecado, dar-se em casamento não é pecado, comer não é pecado, beber não é pecado, mas o povo levava isso em excesso. Eles estavam tão concentrados nos casamentos, no comer e beber, que perderam de vista a coisa mais importante, entrar na arca. E a Bíblia diz que eles não perceberam. Vejam aí na imagem. Estes homens contemporâneos de Noé viram os animais entrando na arca, mesmo assim continuaram endurecidos. Há pessoas que estão vendo sinais no céu e na terra e dizem, não, isto não é nada. Não, os animais... Isto é normal, eles entrarem numa arca, isto é normal. Hoje estamos diante de grandes eventos mundiais, proféticos, preditos na palavra de Deus, no espírito de profecia. E há conhecedores da verdade, adventistas do 7º dia, que dizem, isto não é nada, isto é normal. Vejam aqui, Jesus citou
alguns sinais especiais que antecederiam sua vinda. Lucas capítulo 21, verso 11. Haverá epidemias, fome em vários lugares. E esta é a ordem do dia. Quando nós vemos aqui o que está acontecendo diante dos nossos olhos, no Médio Oriente, crianças passando fome, mulheres grávidas passando fome, tudo pela ganância dos homens que detêm o poder. Há dinheiro para construir bombas atômicas, bombas nucleares, financiar terrorismo. Mas não há dinheiro para alimentar pobres crianças. Até que ponto nós chegamos? É neste mundo que nós queremos viver eternamente? É neste mundo que nós queremos estabelecer o reino eterno? Respondam-me, nacionalistas cristãos americanos. É neste reino que Jesus vem para governar? É neste reino que querem estabelecer o reinado do Messias? Não. Este mundo está a caminho do fim e Jesus estabelecerá um reino eterno que não será jamais destruído. Vejam aqui, queridos. Médicos emitem alerta sobre nova cepa perigosa de Covid importada da China e que agora está em vários estados da América. Isto é de 23 de maio de 2025. Nós achávamos que tudo havia passado, que tudo havia voltado ao normal, mas parece que não, meus irmãos. Vejam aqui. O vírus de Wuhan está de volta. Nas últimas semanas, vários países asiáticos relataram um aumento nos casos. Isso inclui principalmente a Tailândia, Singapura e Hong Kong. Eles relataram dezenas de milhares de casos nos últimos dias. Muitas pessoas perderam a vida. Agora os governos estão a acelerar as vacinações e a pedir vigilância. E quanto à Índia? Os casos também tiveram um aumento moderado na Índia. Portanto, deverias estar preocupado? O que está por trás deste aumento de casos de vírus da Ásia? E 3 anos após a pandemia, qual é o nível de preparação global? Aqui está um relato. Em Hong Kong, uma nova onda começou. A taxa de infecção saltou de 1,7% a meio de março para 11,4% apenas na semana que terminou a 3 de maio. Foram relatados 81... É suficiente, todos nós já percebemos o que realmente está acontecendo. Queridos, não só Satanás está trabalhando nos laboratórios da natureza, não só ele está trazendo fome, pestilência sobre o mundo, nós vemos também que a natureza está sendo mexida. A natureza está sendo adulterada. Vejam aqui. Satanás também opera por meio dos elementos, a fim de enceleirar sua messe de almas desprevenidas. Estudou os segredos dos laboratórios da natureza e emprega todo o seu poder para dirigir os elementos tanto quanto Deus o permite. E o que é que vai fazer? Trará moléstias e desgraças até que cidades inteiras se reduzam em ruína e desolação. Vimos a propósito, no começo do mês de maio, Israel decretando estado de emergência devido a um grande incêndio que o próprio governo de Israel diz que é histórico. Vejam aqui, Israel declara emergência nacional após incêndios florestais forçarem evacuações. Queridos, o ar ficou contaminado, o ar ficou poluído. Vejam aqui, em um discurso, em uma cerimônia, o presidente de Israel disse que os incêndios florestais eram parte de uma crise climática que não devemos ignorar. Crise climática. O assunto da crise climática não para. Nem morreu com o Papa Francisco. Vejam aqui. Eles são extremamente ruins. São alguns dos piores incêndios, se não o pior, da história do país. Nós ainda não temos uma noção completa disso, porque ainda está furioso, ainda pode se expandir. Eu não sei o quanto você pode ver os céus acima de Jerusalém, que são normalmente azuis e muito, muito claros, especialmente agora, na primavera. Estão apenas cheios de poeira e o cheiro no ar é como se eu estivesse sentado ao lado de uma lareira. Tem sido assim desde ontem, com ventos muito, muito fortes. E no final do inverno, que foi uma seca.
É suficiente. É suficiente. Vejam, nos Estados Unidos da América também, neste mês de maio, vimos tornados históricos que devastaram e, infelizmente, mataram dezenas de pessoas. Vejam aqui, isto vem do NBC News. Tornado e tempestades atingem 3 estados e deixam pelo menos, irmãos, triste realidade. Vamos ver aqui, bem rápido. Começamos esta noite com as tempestades mortais e tornados que varem o meio oeste e o sul, mais de 2 dezenas de pessoas mortas. Imagens de drones capturaram os danos e a devastação generalizada em Londres, Kentucky, casas de negócios reduzidos a escombros, relâmpagos iluminando o céu noturno, dezenas de milhares sem eletricidade esta noite. O governador de Kentucky declara estado de emergência. E esses tornados mortais também atingem Missouri. O prefeito afirmando que 5.000 edifícios foram danificados ou destruídos. Irmãos, 5.000 edifícios danificados e destruídos. E é neste contexto de desastres na América que os nacionalistas cristãos conservadores americanos, mais uma vez, disseram: Deus está punindo a América. Irmãos, é necessário que isto aconteça. É necessário que estes desastres aconteçam, tornando-se cada vez mais frequentes e desastrosos. De acordo com o espírito de profecia, os homens dirão que tais desastres são resultado de quê? São resultado de quê? Da ira divina, pela transgressão de sua lei. Mas que lei? Da transgressão dominical. Vejam aqui. Porque Deus está salvando a América por meio de Donald Trump. Interessante que o homem está se dando muito bem. Vejam, a verdade é que os Estados Unidos desfrutam cada vez menos dessas bênçãos e sofrem cada vez mais dessas maldições. Quais são as maldições? Desastres climáticos, pragas agrícolas, doenças e enfermidades. Meus irmãos, os problemas que este país enfrenta não são meramente o resultado de um punhado de líderes perversos. São sinais de pecados nacionais. É um pecado nacional que exige uma ação nacional, que exige um arrependimento nacional. Mas o Espírito de Profecia nos diz que nesta tentativa de trazer um arrependimento nacional, uma reforma e reavivamento nacional, a América vai chegar àquilo que o Espírito de Profecia chama de apostasia nacional. Vejam, a pergunta: por que Deus está chateado? Por que Deus está chateado? Há profunda aflição em nossas nações, desintegração familiar, drogas, imoralidade, crime. E eles dizem que o presidente Trump prometeu consertar alguns desses problemas. Vejam aqui, muitas pessoas estão depositando fé no novo presidente, mas nenhuma delas substitui o arrependimento nacional que precisa acontecer para substituir essas maldições e punições pelas bênçãos que nos aguardam da parte de Deus. Dizem que os conservadores americanos precisamos não só depositar nossa fé no presidente que está trabalhando por uma moralidade nacional, mas deve haver um arrependimento nacional. E é isto que está acontecendo diante dos nossos olhos, como apelos fortes estão sendo lançados para que a América toda se volte a Deus. É importante que as pessoas realmente se voltem para Deus, mas parem para pensar. Realmente a América toda vai se voltar para Deus? Isto é mesmo possível de todo o coração ou usando leis governamentais? Ou usando ajuda do Estado para fazer isto? Vejam aqui, o despertar da América. Sinais de renascimento na cultura atual. Há um despertar da América. Queridos, nós lemos no Espírito de Profecia, mas o mundo cristão mostrou desdém pela lei de Jeová, e o Senhor fará exatamente o que declarou que faria. Retirará suas bênçãos da terra, removendo seu cuidado protetor dos que se estão rebelando contra sua lei, e ensinando e forçando outros a fazerem o mesmo. Satanás exerce domínio sobre todos os que Deus não guarda especialmente. Satanás trará o quê? Calamidade sobre outros e levará os homens a crer que é Deus que os aflige. Entenderam? Satanás é quem traz estas calamidades.
Mas os homens que se rebelam contra a lei de Deus, que se rebelam contra o sábado do Senhor, vão dizer que é Deus quem os aflige, de forma que levem toda a nação a um arrependimento nacional, impondo, legislando a moralidade na nação. Neste mês de maio, sim, continuem participando do chat aqui em direto. Neste mês de maio, um novo Papa se levantou, o novo Papa de Roma. E o conclave se reuniu por aproximadamente 2 dias. E eles conseguiram eleger um novo Papa. E muita expectativa foi então, conseguiu superar muitas expectativas. Inclusive a expectativa do presidente dos Estados Unidos da América, que esperava um Papa americano. Vejam aqui, 8 de maio de 2025, Leão XIV é eleito o primeiro Papa americano. Agora, eu não quero entrar agora em especulação. Um novo Papa americano, então ele é quem vai trazer a lei dominical, a marca da besta. Nada disto. Apenas quero analisar o que ele já está fazendo até aqui. Certo? Eu não gosto muito de chegar a conclusões assim. O Papa Francisco era um Papa jesuíta e muitos disseram porque ele é jesuíta, então ele vai trazer todas as coisas. Mas ele faleceu. Portanto, não estamos falando em definitivo, estamos apenas analisando o que ele está fazendo agora e por que ele se inspirou o nome do seu pontificado em Leão. Lembram de Leão I? Leão X, Leão XIII, só para citar alguns leões, que de fato moveram Roma para um passo muito grande em seus esforços para dominar o mundo. Nós veremos daqui a pouco. Vejam só, o grande dia de emoção, Habemus Papa. Vejam aqui. Habemus Papam. Dominum Robertum Franciscum. La pace sia con tutti voi. Ok? É normal, afinal de contas, já quantos papas foram eleitos e o Vaticano esteve cheio. Mas o que me chama a atenção neste contexto é que ele se inspirou em Leão para o seu nome. E de fato, quando nós pesquisamos qual é a razão que os papas usam para escolher o seu nome, tem a ver mesmo com inspiração das ideias do antecessor. Certo? Então ele se inspira nos seus antecessores leões. Primeiro, nós vemos, por exemplo, o Papa Leão I, conhecido como Doutor da Igreja. Ele era forte perseguidor de hereges. Não tolerava o quê? Seu legado incluiu a intolerância religiosa, a intolerância aos dissidentes da fé católica. Ele também trabalhou para a centralização do poder eclesiástico, para a centralização do poder papal. Vemos também o Papa Leão X, que de fato foi quem excomungou Martinho Lutero em 1521. Este Papa trabalhou para acabar com a reforma protestante e morreu tentando. Vemos Leão XIII, mas a propósito, antes disto, o Espírito de Profecia nos diz que da mesma forma como foi o espírito do papado nos dias da reforma, veríamos esse espírito nos dias de hoje. Vejam aqui, grande conflito, página 589. Ninguém se deve iludir, irmãos. O papado que os protestantes hoje se acham tão prontos para honrar é o mesmo que governou o mundo nos dias da reforma, quando homens de Deus se levantavam com perigo de vida a fim de denunciar sua iniquidade. Possui o mesmo orgulho e arrogante presunção que dele fizeram senhor sobre reis e príncipes e reclamaram as prerrogativas de Deus.
Quem era o Papa nos dias da Reforma, quando perseguiu a Reforma Protestante? Leão X. Quem é um Papa hoje? O espírito é o mesmo. Está resgatando o espírito dos leões antecessores. Vamos lá ver então. O Leão XIII, que defendeu a autoridade papal no mundo. Ele reafirmou a primazia do Papa e a autoridade doutrinal da Igreja. Leão XIII se opôs à separação entre a Igreja e o Estado. Na sua encíclica Rerum Novarum, ele promove a dignidade do trabalho e o descanso dominical, promovendo assim a criação dos sindicatos católicos. Vejam aqui, a propósito, saiba quem foi Leão XIII e como ele inspira o novo Papa. Em outras palavras, o novo Papa se inspira em Leão XIII. Vejam aqui também. Saiba quem foi o Papa Leão XIII e entenda por que ele inspirou o Papa Leão XIV. Queridos, vejam aqui. Em sua encíclica Rerum Novarum, o Papa Leão delineou os direitos dos trabalhadores a um salário justo, condições de trabalho seguras e a formação de sindicatos. Com essa encíclica, ele se tornou popularmente chamado de Papa Social, Papa dos Trabalhadores, tendo também criado as bases para o ensinamento moderno da doutrina social católica. Agora vejam aqui, na sua encíclica, ele escreveu o seguinte: Rerum Novarum. Guie-se o operário ao culto de Deus. Guie-se o operário ao culto de Deus. Incite-se nele o espírito de piedade. Faça-se principalmente fiel à observância dos domingos e dias festivos. Aprenda ele a amar e respeitar a Igreja, mãe comum de todos os cristãos, a aquecer os seus preceitos, a frequentar os seus sacramentos, que são fontes divinas onde a alma se purifica das suas manchas e bebe a santidade. Leão XIII promoveu o descanso dominical na ala trabalhista. E é interessante que nós agora estamos vendo um movimento estranho na América de sindicatos se preparando para 1 de maio de 2028, onde chamam de a maior greve dos sindicatos, a maior greve dos trabalhadores, certo? Estamos num contexto de Jonathan Berry sendo escolhido por Donald Trump como defensor do trabalho, como advogado do trabalho. E ele é católico, e ele vem abordando suas questões e participou na escrita do projeto 2025 no Departamento do Trabalho, onde cita também a Blue Law como uma das soluções para resolver as questões trabalhistas. Temos um Papa Leão XIV que provavelmente apoia esta questão trabalhista do seu antecessor Leão XIII. Bem, interessante, irmãos, que por ocasião da eleição do Papa, Donald Trump ficou muito emocionado e feliz. E até atrevo-me a dizer que ele já sabia que isto aconteceria. Afinal de contas, alguns dias antes, ele escreveu nas redes sociais: gostaria de ser Papa. Ele postou nas redes sociais um vídeo seu como sendo Papa. E eu perguntei no vídeo: isto é uma piada ou é uma mensagem que ele está a dar de que o Papa vem da América? Vejam aqui, Trump considera a eleição do primeiro Papa americano uma grande honra. Não só Trump, Obama apareceu para elogiar, Joe Biden apareceu para elogiar, George Bush apareceu para elogiar, Mike Johnson, vejam aqui o presidente da Câmara, parabenizou o novo Papa e escreveu nas redes sociais: que Deus abençoe o primeiro Papa americano nestes dias históricos. Ele diz também que os Estados Unidos esperam aprofundar nosso relacionamento duradouro com a Santa Sé, com o primeiro pontífice americano. Houve tempo que a América não queria nada saber do papado. E este tempo não é agora. Isto mudou, meus irmãos. Isto mudou. Vejam aqui. Eles já falaram conosco e vamos ver o que acontece. Mas, novamente, ter os votos dos Estados Unidos da América é uma grande honra. Isso é uma grande honra. É uma grande honra. E eles disseram: ele é da América. E eu disse: isso é ótimo. Ele é da América. Isto é ótimo. Isto é maravilhoso. Vejam,
Na página do X de Kevin Roberts, o chefe do projeto 2025, ele postou o seguinte: parabenizar a eleição do cardeal Robert Prevost como sendo o primeiro Papa americano. Vejam, traduzindo a página, aqui está em português, ele diz: parabéns a este cardeal por ter sido eleito o primeiro Papa americano. Ele diz que, embora eu esteja ansioso para saber mais sobre o nosso novo Santo Padre, a sua decisão de adotar o nome Leão XIV já me deu grandes esperanças para o seu papado. Ora, o chefe do projeto 2025 diz que por causa do nome que Leão XIV escolheu, já lhe dá muitas esperanças. Continua. Ele diz que os não católicos podem não saber, mas o Papa Leão XIII foi um excelente pastor do seu rebanho, que liderou a igreja na modernidade, foi um inimigo tanto do comunismo como do capitalismo desenfreado e um firme defensor da dignidade do trabalho dos trabalhadores. E ele cita, dizendo, a sua encíclica Rerum Novarum, que é o documento fundamental da doutrina social católica. Enfim, o chefe do projeto 2025 exalta Leão XIV por ter se inspirado em Leão XIII e na encíclica Rerum Novarum, que aborda a questão do descanso dominical. Interessante isto. Muito interessante. Vejam aqui. Roma está silenciosamente crescendo em poder. Suas doutrinas estão a exercer influência onde? Assembleias legislativas, nas igrejas e no coração dos homens. E veremos daqui a pouco como as assembleias legislativas estão unidas com Roma, trabalhando para isto. Roma está a erguer suas altaneiras e maciças estruturas, em cujos secretos recessos se repetirão as anteriores perseguições. Sorrateiramente, sem despertar suspeitas, está aumentando suas forças para realizar seus objetivos, ao chegar o tempo de dar o golpe. Portanto, irmãos, não nos deixemos enganar. Se há um poder que não muda, este é o poder papal. Vamos continuar. O vice-presidente da América, J.D. Vance, se encontra com o Papa Leão e traz convite de Trump para visitar os Estados Unidos da América. Eu me surpreendi. No primeiro mês de pontificado, como este Papa já recebeu dezenas de figuras importantes do mundo. No primeiro mês de pontificado, já recebeu um convite dos Estados Unidos da América. Um convite do próprio presidente da América para visitar a Casa Branca. Lá sim, na Casa Branca, onde existe o escritório de fé, no Salão Oval, liderado pela pastora Paula White, onde estão lá dezenas de pastores unidos para fortalecer a união Igreja-Estado. É para lá que ele será convidado. Não só. Nós vimos que republicanos da Câmara também se uniram e solicitam discurso histórico do Papa Leão XIV ao Congresso dos Estados Unidos da América. Repetindo, mas agora de forma um pouco mais emocionante por ser o primeiro Papa americano, aquilo que aconteceu em 2015, quando o Papa Francisco visitou em setembro o Congresso americano. Como foi emocionante. 14 legisladores, vejam aqui, enviaram uma carta a Mike Johnson pedindo que ele convidasse o Papa Leão XIV para discursar no Congresso. Uma estreia histórica para um pontífice nascido na América. E quando abordamos esta questão, alguns irmãos disseram, isto é normal. Isto é normal. Irmãos, isto é normal mesmo? Isto é normal? Agora, talvez estas pessoas não tenham visto isto. Qual é o objetivo desses 14 legisladores fazerem esta petição ao presidente da Câmara para convidar o Papa para o Congresso? É simplesmente para ser visto e tirarem fotos em um momento político? Vejam só. Eles disseram que é para o Papa dar sua instrução moral. O que é isto? Vejam aqui. Eles disseram, nós, como católicos, celebramos o primeiro Papa americano e esperamos que vocês considerem um convite a ele. Seria valioso para o Congresso ouvir a visão de Sua Santidade sobre o papel da fé católica no mundo.
e como ele planeja liderar 1,4 bilhão de católicos em todo o mundo e os muitos outros que buscam a Santa Sé em busca de orientação espiritual e moral. É para o Papa vir dizer, diante do Congresso, como é que ele vai liderar 1,4 bilhão de católicos no mundo. Isto faz sentido? Então, por que não convidam Al-Tayeb, líder de muçulmanos, que também tem 1 bilhão e alguma coisa de membros? Por que não convidam ele para discursar e dizer como é que vai conseguir liderar 1 bilhão de muçulmanos? Por que não convidam Ted Wilson para vir dizer como é que vai conseguir liderar aproximadamente 22 milhões de adventistas pelo mundo? Por quê? Por que tem que ser o Papa de Roma? Tudo que Roma deseja, meus irmãos, é oportunidade. E esta lhe está sendo dada. Logo veremos e sentiremos qual é o propósito do romanismo. Logo, meus irmãos, nós veremos isto. Vejam aqui a carta assinada por estes 14 legisladores republicanos. Vejam aí. 19 de maio de 2025, ao Congresso dos Estados Unidos da América. Bem assinado. Bem assinado. E são os mesmos republicanos que estão trabalhando para a União Igreja-Estado. São os mesmos republicanos que estão trabalhando para impor os 10 mandamentos nas escolas públicas, orações nas escolas públicas. De fato, amigos, nos meses passados, nós vimos encontros de instituições jesuítas na América, onde eles disseram que o objetivo de sua reunião é implementar as políticas papais nos Estados Unidos da América. Portanto, nós estamos perante um momento histórico na América. Um momento histórico na América. Vejam aqui, isto vem do The Vatican News. Universidade de Fordham cedia conferência dedicada ao quê, irmãos? A espalhar a visão do Papa nos Estados Unidos da América. Vejam também, isto vem do Catholic Vote. Uma América movida pela fé. Uma América... Vejam, é dito aqui. O futuro da nossa nação depende de nós, católicos, que estão dispostos a permanecer firmes em nossa fé e pressionar por políticas. Eu acho que eu pararia por aqui esta apresentação. Eles já disseram tudo. Estamos em um momento crucial, dizem eles. Um momento crucial na história mundial, com uma oportunidade sem precedentes de trazer a grande tradição política católica à tona. E ainda existem cristãos, estudantes das profecias que dizem: desde que os pais dormiram, as coisas continuam como desde o princípio da criação, que isto não é nada. Estão aqui trabalhando nos bastidores para trazer a grande tradição política católica à tona. Não fui eu que falei. Catholic Vote. Ninguém na política atual entende isso como quem? J.D. Vance. E embaixo eles dizem: esta é a nossa oportunidade, é a nossa chance de moldar o futuro da América. Queridos, eu sinto um arrepio só de ouvir isto. Que eles estão aproveitando a oportunidade para moldar o futuro da América. Roma, mudar o futuro da América. Como foi em 2015? Nós geramos algo semelhante. A grande emoção de ver o Papa. Les agradezco su acogida y su presencia. I'm so grateful. Lemos. Enquanto se aplicam à realização do seu propósito, Roma está visando a restabelecer o seu poder para recuperar a supremacia perdida. Estabeleça-se aonde? Na América. Esse princípio de união igreja-estado. O princípio de que o Estado pode amparar as instituições religiosas. E veremos Roma assegurando o triunfo na América. Irmãos. Vejam aqui. A revista Espectador, que é a revista mais antiga do mundo, escreveu o seguinte: o estilo papal de Donald Trump. Interessante. É dito: a eleição do primeiro Papa americano, Leão XIV, acontece numa altura estranha,
Interessante. Já quantos jornais seculares eu compartilhei com os irmãos, que eles dizem, momento histórico, momento estranho, momento crucial. Mas o adventista que conhece o tempo diz que agora não é um momento estranho, não é um momento histórico. Estamos num período normal. Jesus não vai voltar agora. Estamos num momento estranho, em que um estabelecimento católico está a dirigir o espetáculo no seu país de origem. Queridos, eles são excepcionalistas americanos que querem tornar a América grande novamente e, no processo, tornar o catolicismo grande novamente. Não é make America great again. É make Catholicism great again. Fazer o catolicismo grande novamente. E ainda na senda da inauguração ou da tomada de posse de Leão XIII, nós vimos movimentos ecumênicos indo ao Vaticano para dar as boas-vindas e saudação ao novo Papa. Portanto, não mudou nada daquilo que o Papa Francisco já havia começado. Pelo contrário, nós veremos uma intensificação de unidade religiosa, unidade ecumênica. Vejam aqui, isto vem do Concílio Mundial das Igrejas. Com a posse do Papa Leão XIV, o Concílio Mundial das Igrejas celebra a unidade da humanidade. Quem esteve lá no Vaticano? As delegações religiosas incluíam judeus, muçulmanos, hindus, budistas, zoroastrianos, jainistas, entre muitos presentes na celebração. Foram lá. Vejam aí na imagem. Foram lá. E quando a palavra de Deus nos diz em Apocalipse 13 que toda a terra se maravilhará, não está mentindo. De fato, estamos vendo toda a terra se maravilhando. Irmãos, vamos lá deixar os nossos comentários aí. Vamos lá participar do nosso chat. O que é que vocês acham sobre tudo isto? Não me deixem falando sozinho, não. Não me deixem falando sozinho, por favor. E compartilhem também esta apresentação. Vejam aqui. Papa Leão XIV tem audiência especial com líderes ecumênicos e interreligiosos. Mudou alguma coisa? Não mudou nada, meus irmãos. Diálogo e construção de pontes marcam os primeiros sinais da dinâmica do Papa Leão com judeus e muçulmanos. Mesma coisa que o Papa Francisco começou. E agora notem. Nesta revista, The Southern Cross, eles mexeram com os adventistas. Disseram que o objetivo de sua união é chamar também adventistas a essa união, de tal forma que todos voltem à plena unidade católica. Meus amados irmãos, será que nós não estamos percebendo que o movimento ecumênico, com tudo de bom que pode trazer, ajuda humanitária, aparente liberdade religiosa, o que mais? Tolerância religiosa, é na verdade um passo para a união religiosa toda, é um passo para a exaltação de Roma, é um passo para jogar fora todos os princípios protestantes, certo? É um passo para acabar com a reforma protestante, é um passo para acabar com as 3 mensagens angélicas, meus irmãos. As 3 mensagens angélicas não são ecumênicas, não convidam o mundo à plena unidade religiosa. Convidam o mundo para sair de Babilônia, para ouvir a verdade, para conhecer a verdade para este tempo. Vejam aqui. Relações denominacionais, adventistas do 7º dia. Esta é uma revista católica, The Southern Cross. Vejam aqui é dito. Os adventistas do 7º dia não reconhecem a autoridade do Papa. Amém? De forma alguma. Eles também rejeitam a doutrina católica da imortalidade da alma. Amém? De forma alguma. Agora vejam. A revista católica diz, apesar dessas diferenças, foram feitos progressos. O decreto do Concílio Vaticano II sobre o ecumenismo, que é Unitatis Redintegratio, abriu portas para o diálogo com outras denominações, incluindo os adventistas do 7º dia. Bem, eu diria que diálogo não é nenhum problema como tal. Não há nenhum problema em dialogar. Afinal, pode ser neste diálogo que nós podemos ensinar a essas pessoas a verdade da palavra de Deus. Mas vejam,
O catolicismo não está interessado em diálogo. Não, meus irmãos. O catolicismo não está interessado em ser instruído por protestantes, muito menos por adventistas do sétimo dia. Não. O catolicismo crê ainda que é a única verdadeira igreja, com a exclusão de toda forma de culto. Vejam qual é o objetivo do papado nestes encontros ecumênicos também com os adventistas. E eu estou falando como adventista. Eu sou adventista. Vejam que eles dizem que estes esforços refletem o nosso compromisso partilhado com a unidade e a cura de divisões centenárias. Como católicos, estamos comprometidos em reunir cristãos e restaurar a comunhão plena dentro da única igreja verdadeira. Para curar feridas e divisões centenárias. Qual é o objetivo? Trazer todos para curar as feridas, para unir todos, restaurar o quê? A comunhão dentro da única igreja verdadeira católica romana. E ainda há adventistas que dizem, vamos nos unir com o catolicismo, vamos nos unir no movimento ecumênico. A Roma da Idade Média já mudou. No Concílio Vaticano II as coisas mudaram. Agora é liberdade religiosa. Agora é amor ao próximo. Queridos irmãos, nós não lemos o Espírito de Profecia, nós não lemos a palavra de Deus que diz que Roma vai restabelecer a supremacia perdida. Vamos escutar um pouco. Como isto é realmente triste, e eu respeito este homem, não estou aqui para zombar dele, e por favor, não vamos fazer comentários negativos sobre ele aqui. Vejam só. Opa, aqui está. Example for religious liberty, everybody knows that during the Middle Age, the Catholic Church did not live according to that principle. Por exemplo, para a liberdade religiosa, durante a Idade Média, você sabe que a Igreja Católica vivia de acordo com este princípio. But to be fair to the Catholic, it changed in 1965. When they have the Second Vatican Council. Mas para ser justo com os católicos, isso mudou em 1965, quando eles tiveram o Concílio Vaticano II. Because they made a declaration for religious liberty, É suficiente. Praticamente ele está dizendo que os princípios papais da Idade Média mudaram em 1962-65, quando terminou o Concílio Vaticano II. Será isto verdade? Será isto uma verdade? De acordo com o Espírito de Profecia, isto nunca vai acontecer. Por mais que pareça, por mais que aparente. Vejam aqui, o grande conflito. Os defensores do papado afirmaram que a igreja foi caluniada. E o mundo protestante inclina-se a aceitar esta declaração. Muitos insistem que é injusto julgar a igreja de hoje pelas abominações de absurdos que assinalaram seu domínio durante os séculos de ignorância e trevas. Desculpam sua horrível crueldade como sendo resultado da barbárie dos tempos. E alegam que a influência da civilização moderna lhe mudou os sentimentos. Mas não, meus irmãos, não. Infelizmente, entre nós, há defensores do papado que vêm colocando esta semente na mente dos membros, de que não, Roma mudou. E nós podemos até não concordar, mas este tipo de declaração vem criando um laço de aproximação, vem criando um laço de simpatia, que acabará deixando de lado todos os pontos, toda a interpretação profética da igreja, de que Roma é a besta, de que ela não muda. Vejam aqui, isto aconteceu este mês aqui, na Argentina, em uma conferência. Escutem só. Escutem aqui. Hoy, there is a new pope. Hay un nuevo papa. In 1965, En 1965, at the Second Vatican Council, en el Concilio Vaticano II, the pope back then,
There was a committee that came up with a document. El Papa y el comité que estaba trabajando en ese momento publicó un documento. And the document was called Dignitatis Humanae. Y el documento se Human llamaba dignity. Dignitatis Humanae, dignidad humana. And recently, Y recientemente, the Catholic Church has a new version of human dignity. la Iglesia Católica ha desarrollado un documento que es una nueva versión de la dignidad humana, Infinite dignity. que se llamaba Dignidad Infinita. So what I'm saying is that religions Lo que estoy diciendo es que las have this religiones intuition that human beings are important. intuyen que el ser humano es importante. But why? ¿Por qué? Because human beings are habitations of God. ¿Por qué? Porque el ser humano es habitación de Dios. So there is a consensus in that. Así que hay cierto consenso en esto. Em outras palavras, ele está dizendo, uma vez, segundo ele, Roma mudou em 1965, todos agora devemos nos olhar todos como habitação de Deus. Em outras palavras, olhar o Papa como habitação de Deus, olhar Roma como habitação de Deus. Entendem, queridos irmãos? Ele está ensinando isto em vários lugares do mundo. E quem sou eu para criticá-lo, né? Quem sou eu para criticá-lo? Eu não sou nada. Nada realmente. Mas algo me preocupa, né? Em relação a estas coisas. Afinal de contas, parece que estamos entrando em contradição com os nossos próprios ensinamentos, com o próprio livro Grande Conflito, que diz que, infelizmente, as pessoas olvidaram, esqueceram a pretensão da infalibilidade sustentada há 800 anos por este altivo poder. Longe de ser abandonada a infalibilidade, firmou-se então esta pretensão no século XIX de modo mais positivo do que nunca antes. Visto como Roma afirma que a Igreja nunca errou, nem segundo as Escrituras errará jamais, como poderá ela renunciar aos princípios que lhe nortearam a conduta nas eras passadas? Parece haver um choque, né? Entre o que diz o Espírito de Profecia e as ideias de algumas pessoas. Mas vamos passar. Deus sabe o que está acontecendo e cada pessoa sabe o que faz. Queridos, não só líderes religiosos se reuniram neste encontro com o Papa Leão XIV, mas vimos também líderes políticos. Vejam aqui, isto é de 17 de maio, enviado iraniano se reúne com o Papa Leão XIV e enfatiza diplomacia interreligiosa para a paz. Não só. Vemos aqui, o presidente de Israel foi também ao Vaticano. O Papa Leão XIV tenta virar a página nas relações judaico-católicas. Encontra-se com o presidente israelense e líderes judaicos do mundo. Isto é 19 de maio. Vejam aqui, Zelensky, o presidente da Ucrânia, teve um encontro fechado com o Papa Leão XIV, 18 de maio de 2025. Vejam só, nos primeiros dias o Papa já tem uma agenda lotada. O que ele fará durante o seu percurso? Papa Leão oferece o Vaticano a Putin e Zelensky para conversas. É claro que Putin parece que recusou isto, mas portanto nós vemos que ele está disposto a agir no mundo como porta-voz da paz, assim perpetuando o trabalho iniciado pelo Papa Francisco. Queridos, quando nós lemos em Apocalipse capítulo 13, verso 3, nos é dito que João viu que uma das suas cabeças havia sofrido uma ferida mortal, e essa ferida mortal foi curada em 1929, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. É o que estamos vendo agora. Toda a terra maravilhada, meus irmãos. Não há dúvidas quanto a isto. Quem é como a besta? Quem pode pelejar com a besta? É o porta-voz da paz mundial. Queridos irmãos, nós vamos encerrar esta apresentação tratando dos mais recentes eventos especiais nos Estados Unidos da América no que tange a União Igreja e Estado. Vejam, Trump assina ordem que cria comissão sobre liberdade religiosa. Eu sempre pergunto, que tipo de liberdade religiosa é esta? Que tipo de liberdade religiosa é esta? Afinal de contas, quem é o chefe colocado por Trump? Quem é o vice-chefe colocado por Trump dessa comissão de liberdade religiosa?
Vejam aqui. Vice-governador do Texas, Dan Patrick, nomeado presidente da Comissão Presidencial de Liberdade Religiosa. Quem é Dan Patrick? Quem é? Vice-presidente, vice-governador do Texas. Vejam aqui. Foi ele que prometeu exigir os 10 mandamentos nas escolas. Ora, o presidente da Comissão de Liberdade Religiosa está a exigir os 10 mandamentos nas escolas públicas no Texas. Isso é liberdade religiosa? Isto é liberdade religiosa mesmo? E ele é o presidente. Vejam aqui. Isto é de 24 de maio de 2025. O Texas exigirá que as salas de aula das escolas públicas exibam os 10 mandamentos. Não só. Período de oração nas escolas é apoiado pela legislatura do Texas. 22 de maio de 2025. Vamos escutar um pouquinho. A Câmara do Texas acaba de aprovar um projeto de lei para colocar os 10 mandamentos nas salas de aula. O Senado já aprovou o projeto Senado 10 e agora está a caminho deles para aprovação final. Depois disso, será enviado para o gabinete do governador. O projeto de lei exigiria que todas as escolas públicas exibissem os 10 mandamentos em cada sala de aula. O projeto de lei não deixa nenhuma maneira para as escolas se isentarem. Ok. Não há nenhuma maneira para as escolas se isentarem. Isso é liberdade religiosa? Quem é o vice desta comissão? Vejam aqui. Donald Trump nomeia Ben Carson para a Comissão de Liberdade Religiosa. E Ben Carson é o vice desta comissão. Qual é o pensamento de Ben Carson sobre o assunto? Está aqui. Ben Carson critica a separação entre igreja e Estado. O chefe da comissão apoia a igreja e Estado, que não é nenhuma liberdade religiosa. O vice-chefe da comissão apoia a União Igreja-Estado, que não é nenhuma liberdade religiosa. Afinal de contas, irmãos, vejam aqui o que diz a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos da América. Ela impede textualmente ao Congresso americano de infringir 6 direitos fundamentais. O Congresso passa a ser impedido de estabelecer uma religião oficial ou dar preferência a uma dada religião. Quando eles colocam os 10 mandamentos como lei nas escolas, sem isenção, não é isto dar preferência a uma dada religião? Quebrando assim a primeira emenda da América e mesmo assim dizem que estão trabalhando para a liberdade religiosa? Queridos, vejam aqui a religião nos Estados Unidos da América. A maioria é protestante, 40%. 19% é católica. Outros cristãos ocupam 4%. Temos aqui outras religiões, como o islamismo, hinduísmo, judaísmo, representam 7%. E todos eles devem participar das orações cristãs. Ler os 10 mandamentos. Isto é liberdade religiosa? Isto é mesmo liberdade religiosa, irmãos? Uma pergunta se fez a Donald Trump. O presidente deve obedecer à Constituição? Vejam a resposta. Trump diz, não sei. Não sei se um presidente deve obedecer à Constituição. Irmãos, no Texas mesmo, houve um debate aceso sobre essa questão de estabelecer os 10 mandamentos. E um senador perguntou a outra senadora, nós, Congresso, queremos estabelecer os 10 mandamentos. Será que estamos obedecendo esses 10 mandamentos? Se estamos aqui no sábado, 4º mandamento, estamos trabalhando. Ela acabou dizendo que não. Na verdade, o sábado que vem aí é o domingo em que Jesus ressuscitou. Só para os irmãos verem. Quando eles dizem sábado, 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 que interpretação eles vão dar desse sábado aos alunos nas salas de aula? Qual é o sábado americano? Qual é a tradição de sábado na América? Blue Law. O domingo. Vejam aqui. Bem rápido. A senhora cede para algumas perguntas. Obrigado, representante Noble. Qual é o 4º mandamento? Estás a referir-te à maneira como está escrito na proposta? Sim, ok, certo.
keep the Sabbath. Guarde o sábado. It's about us being here on Saturday. Estar aqui no sábado é sobre estarmos aqui no sábado. É irônico ou não? Então, o que significa manter o sábado santo? Well, Bem, acho que you want to get você quer entrar em teologia aqui? Adoraria, se você quiser. Acho que é muito importante que tiremos um dia de descanso. Acho que Deus, que fundou o mundo, não precisava de descanso e, no entanto, Ele tirou um dia de descanso após a criação. creation, and I think he was. E acho que Ele foi um bom exemplo para nós de tirar um dia de descanso. And E isso está consagrado nas nossas regras, na nossa Constituição, onde diz, exceto domingo, Sunday in our nos nossos documentos muito antigos enquanto nação. E assim, parte de manter o sábado é não trabalhar no sábado? Sim, sim, é isso. day of rest. The Ten Commandments. Os 10 mandamentos vêm do judaísmo. What day is the Que dia é o sábado judaico? É o sábado. and what day? E que dia é hoje? It is É sábado. here we are. Aqui estamos. Qual é o dia do sábado cristão? Sunday. Domingo, em honra do dia em que Jesus ressuscitou dos mortos. And we're scheduled. E estamos programados para dar uma votação. Ficou essencial, irmãos. Ficou essencial. É aqui onde nós estamos na história profética, queridos. Bem, eu diria que falta pouco para que as restrições sejam removidas para o domínio papal na América. Vejam que o grande conflito. Removam-se as restrições ora impostas pelos governos seculares. Reintegre-se Roma ao poderio anterior. De pronto ressurgirá a tirania e perseguição. Há muitos que se dispõem a atribuir ao fanatismo ou à infantilidade todo o receio quanto ao catolicismo romano na América. Tais pessoas nada veem no caráter e atitude do romanismo que seja hostil às nossas instituições livres, ou nada encontram de mau sinal no incremento que vai tomando. Mas o fato é que se analisarmos a profecia, olharmos para o passado, comparando com o presente, há muito a temer a supremacia papal na América. Como os irmãos puderam ver, não marquei aqui nenhuma data para algum evento, não falei nada em definitivo, apenas compartilhei os eventos atuais, comentei com base no espírito de profecia e eu digo, se Deus permitir, veremos coisas em breve. Jesus nos diz, em Lucas 21, verso 28, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa salvação se aproxima. Há motivos para se alegrar? Há motivos para dizer, aleluia, até aqui o Senhor nos guiou? Há motivos para dizer, Senhor, agora eu confio mais na profecia bíblica. Agora eu confio mais que em breve Jesus voltará. Mas há ainda uma grande profecia que precisa ser cumprida. A chuva seródia na tua e na minha vida. A pregação, a culminação do Evangelho em todas as partes do mundo. Esta profecia precisa também se cumprir e Jesus nos convida a fazer parte dela. Nós vamos terminar com uma oração e eu espero que esta apresentação tenha sido boa, importante para si. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por ter estado conosco nestes momentos importantes em que analisávamos os eventos finais. Obrigado porque o Senhor nos situou. É aqui onde nós estamos nos eventos proféticos. Nós temos plena certeza. Em breve veremos nosso Redentor. Mantenha firme esta promessa no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus seja louvado. Nos vemos amanhã ou depois de amanhã, não sei ainda, para darmos início com a nossa 34ª temporada de atualizações proféticas. Até lá.